Olá, pessoal, tudo bem? Bom, gente, a dermatologia, ela é uma especialidade que ela está associada a todas as outras especialidades, tá? Então, assim, ela tem doenças dermatológicas dentro da endócrino, dentro da cardio, dentro da pneumo, dentro da psiquiatria, da reumato, da infecto, da oftalmo, enfim, né? Isso, para a gente, é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, o paciente chega primeiro para a gente, né? E se a gente não sabe que aquela manifestação cutânea pode estar associada com uma alteração cardíaca, com uma alteração pulmonar, né? Ou uma alteração endócrina, por exemplo, a gente não vai fazer as perguntas corretas, né? E a gente também não vai, por exemplo, fazer o encaminhamento para essas especialidades, né? Então, assim, por isso que dentro da dermato, a gente trabalha também dessa maneira, né? Assim como a gente falou lá em algumas aulas passadas, né, que a gente trabalha em grupos, né? Quais são as doenças que acometem mais jovens, quais são as doenças que dão, por exemplo, nos membros inferiores, né? Essa também é uma área muito interessante, é uma forma muito interessante também da gente agrupar as doenças, por quê? Porque a gente não deixa passar, né, por exemplo, um acometimento sistêmico subclínico, tá? Às vezes ainda no começo, ou com risco de poder ter um acometimento, por exemplo, intestinal, um tumor intestinal, né? Então a gente precisa, né, a gente trabalha muito dessa forma, né? Dentro dos nossos tratados, né, a gente tem esse cuidado assim, né? Quais são as doenças que cursam com acometimento pulmonar, né? Então para a gente poder pedir os exames, fazer os encaminhamentos corretos, tá? Então aqui também, né, a gente vai trabalhar bastante dessa maneira, a gente vai trazer vários exercícios dessa forma. Por quê, gente? Porque vocês vão ver, é assim que chega para a gente, tá? Por exemplo, chega uma alteração de mucosa, né? E a gente não tem o diagnóstico nem da alteração de mucosa, tá? Só que a gente tem que saber, por essa alteração de mucosa, por exemplo, o que que o paciente pode ter e se tiver, o que ele vai ter de acometimento sistêmico, tá? Então, isso que a gente vai trabalhar aqui hoje e a gente vai trabalhar nos próximos vídeos exatamente essa problemática. Mas cadê o diagnóstico? Como é que você sabe que isso é diagnóstico tal? Realmente a gente não sabe, gente, tá? Então, às vezes, o dado que ele traz para a gente, né? Às vezes ele já traz alguma alteração cardíaca de base, né? Ou se a gente faz o diagnóstico, a gente já sabe que a gente tem que mandar para o cardio, entendeu? Então, essa alteração cardíaca dessas doenças é importante, tanto para me ajudar no meu diagnóstico dermatológico também, e também, feito o diagnóstico, se realmente ele tiver essa possibilidade de ter o cometimento cardíaco, fazer o encaminhamento certo, tá? Então, essa é a nossa realidade, tá? A gente vai trabalhando dessa maneira. Então, aqui, gente, eu trouxe algumas doenças, algumas manifestações clínicas, né? E eu vou pedir para vocês tentarem fazer a mesma coisa que fizeram no vídeo passado. É, tentem pensar num diagnóstico, ou um, ou dois, ou três diagnósticos, não precisa ser só um, tá? E ver se essas manifestação clínica corresponde ao diagnóstico que você está pensando e se essa doença está associada a alguma alteração cardíaca, né? Se, para quem é dermatologista, bate o olho, ele já sabe que tem uma doença aqui que ele realmente não está associada com manifestação cardíaca, porque ele tem uma clínica muito peculiar, né? Então, assim, a gente sabe mais ou menos qual que não está. Agora, se você bater o olho, né, e tem uma ou duas que você viu que você não consegue achar essa associação, para um pouco de novo, pausa o vídeo, tenta, né, veja o que que você tem dentro dos seus diagnósticos diferenciais, se isso encaixa em alguma manifestação cardíaca, tá? Então, tente fechar esse ciclo e tente ver se qual é a única que não está associado, é muito improvável, né, de estar associado com alteração cardíaca, tá? Tenta aí, gente, tenta fazer esse trabalho. Quem não conseguir, igual eu falei, quem não achou, né, todas as manifestações cardíacas de todas, pausa e procure. Então, todas têm, uma não tem, tá? Beleza, gente. Então, vamos lá. Então, para quem já fez esse trabalho, despausou, né? Vamos aos pouquinhos aqui, tá? Vamos começar com essa paciente aqui, ó. O que que essa paciente tem? Ela tem pápulas eritematosas normocrômicas agrupadas na região central da face, predominantemente na região malar, dorso nasal. Ponto importante, poupando aqui o lábio superior. Tá dentro da dermato, gente, a gente trabalha com muito isso.
qual que determinada dermatose, o que ela poupa também, entendeu? A gente pensa, lógico, o que ela comete, né? Lembra que a gente falou? Quais são as dermatoses que acometem o cotovelo, por exemplo, né? Mas se a gente sabe das doenças, o que ela poupa? Poupa o couro cabeludo, poupa a região palmo plantar, poupa a região inguinal, isso daqui é importante, tá? Então, por isso que a gente examina o corpo inteiro, às vezes para não achar, né? Entendeu? Para achar a negativa, porque a gente sabe que determinada doença poupa tal lugar. Então a gente espera que não encontre, né, quando a gente examina. Então isso para a gente é importante também. Então tem essa característica de poupar o lábio superior, tá? Então assim, essas lesões, gente, ela pode às vezes tá dentro de doenças granulomatosas, né, rosas granulomatosa, né? Tem outras doenças que também pode cursar com determinar essas lesões com esse aspecto, tá? Mas é muito sugestivo de um tumor de anexo, tá, gente? Tumor de anexo, né? Apresenta essas lesões crônicas, persistentes, assintomáticas, né, na região central da face. E quando a gente está diante de um tumor de anexo, a gente sempre vai atrás das síndromes que cursam com os seus tumores de anexo. Mas essa característica de poupar o lábio superior é muito sugestivo da esclerose tuberosa, tá, gente? Esclerose tuberosa, tá? Então, a esclerose tuberosa é uma doença multissistêmica, né? O que que a gente sabe da esclerose tuberosa? É que ela tem muitas manifestações cutâneas, né? Um dos mais conhecidos são os angiofibromas, tá? Então, assim, essas lesões são angiofibromas, mas a gente sabe que a esclerose tuberosa também tem outras manifestações cutâneas bem frequentes também, né? Por exemplo, as manchas hipocrômicas, né, hipopigmentadas, né, em Ashleaf, né, num formato peculiar, ou umas manchas hipopigmentadas em confete, né, ou um nevo conjuntivo, né, nevo de tecido conjuntivo, por exemplo, a placa fibrosa da testa, né, a placa de Chagrin, ou aqueles tumores periungueais, tumores de Kenner, né? Então, dermatologicamente, a gente sabe que a esclerose tuberosa tem vários achados cutâneos. E sistêmico, gente, a esclerose tuberosa tem acometimento sistêmico? Qual que é um dos mais conhecidos? O neurológico, né? É a epiloia, né? Epilepsia, né, gente? Então, pode ter alterações neurológicas, tá? Que pode ser encontradas em exames de imagem, tá? Então, as alterações, déficit cognitivo, epilepsia, tubérculos corticais, astrocitoma, né? Então, alterações neurológicas, a gente já sabe que a esclerose tuberosa, né? É uma anamnese muito direcionada para a parte neurológica também e para o encaminhamento para o neuro, né? Isso é muito forte. Mas outros sistemas ele acomete? Sim, gente, tá? Então, sempre lembrar que a esclerose tuberosa, ele pode acometer ossos, tá? Ele pode cometer a parte renal, ele pode fazer angiomiolipomas renais, cistos renais, pode cometer a parte pulmonar, tá? Fazendo angioleiomiomatose pulmonar, principalmente mulheres, tá? Pode acometer pode cometer o coração? Pode, gente, tá? A esclerose tuberosa, ele pode cursar com rabdomiomas. Rabdomiomas cardíacos, tá? Os rabdomiomas cardíacos na esclerose tuberosa, principalmente vistos em neonatos, tá? Ele pode regredir completamente, mas ele pode deixar alguma sequela cardíaca, tá? Normalmente não, mas a esclerose tuberosa, além do acometimento pulmonar, acometimento renal, acometimento neurológico, tá? Acometimento ósseo, acometimento dentário, tá, gente? Ele pode fazer alterações do esmalte dentário, ele faz rabdomiomas cardíacos, tá? Isso aqui é importante, às vezes, para diagnóstico neonatal, tá? Porque, lembra, gente, essas manifestações da esclerose tuberosa, às vezes, eles se agravam ou surgem depois de uns 2, 3, 4 anos, né? O próprio angiofibroma, ele pode começar a se manifestar a partir do sexto, sétimo ano e se ficar evidente só na adolescência, tá? Então, os rabdomiomas cardíacos é interessante que é um achado neonatal, tá? Da esclerose tuberosa. Então, a esclerose tuberosa, ela tem, sim, manifestações cardíacas, tá? E esse daqui, gente, né? Indo para essa imagem aqui de cima, o que que é essa alteração? É uma alteração de mucosa, tá? Dentro da dermato, gente, a gente
examina a mucosa dos nossos pacientes, né? Então, para achar um sinal, por exemplo, é, que dê uma pista diagnóstica, né? Ou às vezes para achar lesões é, primárias, né? Por exemplo, tumores na mucosa, né? Então, isso daqui o que que é, gente? Parece uma dengue-morango, né? A dengue-morango, quem que a gente vê mais classicamente na dermato, gente? Normalmente, né, a gente pensa sempre em duas, né? A febre reumática, lembra? A febre reumática, ele pode ter, além do rash em lixa, né, sinal de Pastia, filatório, né? A faringite exudativa, ele pode ter a língua esbranquiçada, a língua avermelhada, essa língua morango. A febre reumática também dá a escarlatina, né? Desculpa, a escarlatina, ela dá alteração cardíaca? Se ela evoluir para febre reumática, dá, né? Então, assim, mas lembrando que a língua morango é um sinal bem característico, até de critério da doença de Kawasaki, né? A doença de Kawasaki, gente, ele cursa com alterações cardíacas? Sim, né? Então, isso aqui a gente sabe. Primeiro, lembra dos critérios da doença de Kawasaki, né, gente? Febre a mais de 5 dias, ele pode ter aquela conjuntivite bilateral não purulenta, ele pode ter adenomegalia, né, cervical, ele pode ter aquele edema de extremidade, edema, eritema de escamação de extremidade, que é bem característico também da doença de Kawasaki, né? Pode ter um eritema, edema do períneo também. Ele pode ter aquele racho maculopapuloso também, e, se não tratado corretamente, ele pode evoluir com doença coronariana, aneurismas, pode evoluir com ICC, pode evoluir com miocardite, né? Então, a doença de Kawasaki é importantíssimo. Por quê? Porque entra dentro dos rachis, né, de criança que precisa ser tratado, né? Porque muitos rachis de criança, às vezes, eles podem ser acompanhados, né? Por ser sintomas de um rash viral, por exemplo. Tá? Então, a doença de Kawasaki ele cursa, sim, com alterações cardíacas, tá? Vou fazer aqui uma flechinha. Certo, gente? Bom, e aqui, o que que vocês acham daqui, gente? Dessa imagem aqui. O que que é isso daqui? Isso daqui é uma lentiginose, né? A lentiginose, ela, quando a gente entra dentro desse capítulo das lentiginoses, a gente sempre tenta encaixar dentro de alguma síndrome também que cursa com lentiginose, né? Algumas são mais clássicas, por exemplo, o Peutz-Jeghers, que a gente sabe que está associado com pólipos intestinais, né? Está associado com outros distúrbios intestinais, né? Tem outras síndromes que a gente conhece que também cursa com lentiginose, gente. Por exemplo, o xeroderma pigmentoso. O xeroderma pigmentoso também cursa com lentiginose, né? Mas é um pouquinho diferente em áreas expostas, né? Que cursa também com carcinomas espinocelular e outros tumores também de uma forma bem precoce, né? Mas quem também entra dentro das lentiginoses, gente? Vocês lembram? São duas síndromes importantes também que a gente precisa saber, que é a síndrome Leopard, né, e o complexo Carne, tá? Que ele tem um acrônimo aqui que a gente chama de LAMB, né? A síndrome Leopard, vocês lembram? Ele pode estar associado com alterações cardíacas. Vamos ver. Ó, lentiginose, né? Alterações no eletrocardiograma. Ó, hipertelorismo ocular, então alterações oculares, tá? Estenose pulmonar, né? Anormalidades na genitália, por exemplo, tá? Retardo do crescimento e EDFNs, né? Surdez. Então, assim, a síndrome Leopard está associada com alterações cardíacas? Sim, tá? E o complexo carne, gente? Vocês lembram o que que é o complexo carne? O complexo carne é sempre interessante a gente lembrar desse acrônimo aqui, o LAMB, por exemplo, ou o NAME, né? O LAMB o que que é? Lentiginose, de novo, ó, né? O que que é isso daqui? Esse A aqui são angiomixomas cardíacos, tá? Angiomixomas. O M, né, os mixomas cutâneos também, ele pode se manifestar como se fosse uma pápula pedunculada, tá? Parece às vezes um acrocórdon, né? Parece às vezes um nódulo normocrômico, tá? E os nevos azuis, blue nevos, né?
Blue nevus, tá? Então, paciente com múltiplos nevos azuis ou paciente com lentiginose, a gente obrigatoriamente tem que investigar o complexo carne e investigar a possibilidade de acometimento cutâneo, tá? Ele também cursa com alterações endocrinológicas também, tá? Então, por isso que dos nossos pacientes, por exemplo, que fecharam o diagnóstico de complexo carne, fecharam primeiro com a dermato, por exemplo, né? E depois a gente foi fazendo os encaminhamentos, pedindo alguns exames e realmente foi tendo achando outras manifestações sistêmicas, né, endocrinológicas, né? E aí a gente acaba entendendo, às vezes, a paciente curso, por exemplo, a nossa paciente, ela tem apareceu para a gente com as lentiginoses, né? E ao exame tinha algumas manifestações de acromegalia, por exemplo, que ela também não tinha o diagnóstico, tá? E aí, juntando a lentiginose com alterações endocrinológicas, né? Encaminhamos direitinho para o cardiologista, né? Aí a gente fechou o complexo carne. Então, complexo carne e a síndrome Leopard, a gente sabe também que dentro das lentiginoses, além da preocupação do trato gastrointestinal, né? A gente tem que ter essa preocupação também com a parte cardíaca, tá? Beleza, gente. E aqui? O que que vocês acham aqui? O que que parece bastante, também bem característico essa imagem aqui? Esse daqui a gente até já falou. Parece o quê? Parece o angiokeratoma em calção de banho, né? Quem faz múltiplos angiokeratomas em calção de banho, gente? Né? Que não necessariamente precisa ser nessa localização, tá? Mas acometendo, por exemplo, as coxas, a nádegas, o períneo, né? O abdômen inferior, é a doença de Fabry, tá? A doença de, esse angiokeratoma corpóreo difuso, né? O angiokeratoma corpóreo difuso, ele não é só do Fabry, tá, gente? Outras alterações enzimáticas, deficiências enzimáticas hereditárias, também pode manifestar dessa forma também. Mas o Fabry é o que a gente sempre lembra, né? A deficiência de alfa-galactosidase, né? Galactosidase e o acúmulo de esfingolipídios, né? E esse acúmulo de esfingolipídios pode se depositar, por exemplo, nos olhos, fazendo alteração corneana, pode se depositar nos rins, né? A gente sempre lembra dos rins da doença de Fabry, né? Pode ter acometimento cardíaco também, tá? Então a gente lembra da doença de Fabry também, do acometimento cardíaco, tá? Ou seja, né, ele tem acometimento multissistêmico. Então, essa simples manifestação, né, dessas pápulas, às vezes esse angiokeratoma corpóreo difuso, ele não é nem em ele não tem, são lesões que algumas nem palpáveis são, tá? Então, mas esse aspecto, assim, na área do calção de banho, e normalmente isso não é incomum, gente, a manifestação dermatológica preceder todas essas outras manifestações também, tá? Então, a doença de Fabry é uma que a gente sabe que também, além de acometimento renal, acometimento ocular, né? Ele pode ter, por exemplo, hipoidrose, né? Ele pode ter acúmulo desses precursores, assim, né? Nas glândulas sudoríparas, por exemplo, né? Ele pode ter alterações oculares, renais, né? Cardíacas, neurológicas, né? Então, a doença de Fabry tem, sim, alterações cardíacas, tá? E aqui, gente, o que que vocês acham, né? O que que parece aqui? Parece uma malformação, né? Ou é uma MAVE, ou é um hemangioma, por exemplo, tá? Pensando que essa é uma manifestação de um hemangioma. Os hemangiomas podem ter acometimento cardíaco, se for um hemangioma, por exemplo? Pode, gente, né? O que que a gente sempre lembra quando, diante de um hemangioma, a gente tem diversas preocupações, né? De tratar o hemangioma, lógico, né, se necessário, mas dependendo da localização que ele está, se ele está na face, se ele está nessa área aqui submentoniana, né, na área aqui perto do pescoço, se ele está nessa região lombosacra, tudo isso daí, se ele está, por exemplo, em áreas que cursam com erosões ou vai ter possibilidade de alguma desfiguração anatômica, né? Então, sempre quando a gente está diante de um hemangioma extenso na área da face, a gente sempre lembra da síndrome Faces, né? O que que é a síndrome Faces, gente?
tumor de fossa posterior, né? Hemangiomas extensos na região da face, né? Anormalidades de artérias cerebrais, coarctação de aorta, né? Ou alterações cardíacas, alterações oculares, né? E é, alterações do externo, tá? Então, assim, o hemangiomas extensos, a gente precisa se preocupar com a parte cardíaca, sim, tá? Principalmente se ele está na área da face, por exemplo, que pode entrar na síndrome Faces, tá? Então, hemangiomas extensos também, a gente sempre tem que lembrar da possibilidade de estar associado com alterações cardíacas também, tá? Então, sempre lembrar, por exemplo, da síndrome Faces, né? Lógico, tem outras síndromes que a gente tem que lembrar também, a síndrome Lumbar, né? Alterações, às vezes, acometimento faríngeo, tá? Mas a síndrome Faces, importantíssimo a gente lembrar dela, tá? E aqui, gente, né? Essa manifestação aqui. É, igual a gente fala na dermato, né, que essas lesões figuradas, arciformes, policíclicas, né, geográficas, elas têm muitos diagnósticos diferenciais, tá? Porque muitas doenças, ou elas são primariamente dessa forma, ou elas podem, em algum momento da sua evolução clínica, apresentar lesões dessa forma. Por exemplo, uma urticária, uma simples uma urticária, ele pode ter essas lesões, às vezes, policíclicas, tá? Mas o que a gente sempre lembra, né, que a gente dentro dessas lesões que são já primariamente, né, de um formato policíclico, são os eritemas figurados. Dentro dos eritemas figurados, algum deles classicamente está associado com alteração cardíaca? Sim, né, gente? Quem que a gente sempre lembra dos eritemas segurados? O eritema geratorrhempis, né, que ele pode ser uma manifestação paraneoplásica, por exemplo, né? O eritema anular centrífugo, né, que ele pode ser considerado, por exemplo, uma ID de uma paranel, uma colagenose, uma infecção, né? O eritema migratório, que é um eritema figurado também, desculpa, o eritema migratório com o eritema figurado, só que é um pouquinho diferente, né, da doença de Lyme, da borreliose, a lesão é diferente, né? E, nesse caso, o eritema marginado. O que que é o eritema marginado, gente? É uma manifestação cutânea da febre reumática, né? Aí, quais são os critérios clínicos, os critérios de Jones, né, da febre reumática? Cardite, artrite, coreia, eritema marginado e nódulos subcutâneos. Então, o eritema marginado, apesar de não ser muito frequente, né, dentro da febre reumática, ele está dentro dos critérios. Então, assim, dentro dos critérios da febre reumática, dois são dermatológicos, né? O eritema marginado e os nódulos subcutâneos. Olha só a importância da pele, né? Então, apesar de não ser frequente, ser presente, né? Então, a gente tem essa obrigação ali de lembrar, né, da febre reumática para fazer o tratamento correto e não deixar alterações sequelares, né? Então, cardite, artrite, coreia, né? Eritema marginado e nódulo subcutâneo. Normalmente, o eritema marginado, ele surge junto com a cardite, que são manifestações da fase aguda da febre reumática, tá? Então, realmente, então, dos eritemas segurados, lembrar que, gente, por exemplo, eu quero encaixar ali o eritema anular centrífugo dentro de uma manifestação cardíaca. Se a gente trabalhar, dá, tá? Mas dentro, por exemplo, de um dos eritemas figurados, né, do eritema marginado, lembrar que está dentro dos critérios diagnósticos de febre reumática, alteração cardíaca, tá? Mas essa lesão elementar, gente, dá para trabalhar realmente vários diagnósticos diferenciais e com certeza metade deles, se a gente procurar, dá para encaixar como alteração cardíaca, tá? Beleza, gente. Isso daqui, qual que é a característica dessa imagem aqui, tá? Ele está mostrando para a gente uma imagem é, de, de, é, de uma característica do fio do cabelo, né? Então, assim, sempre lembrar também que as alterações da haste do cabelo, eles também ajudam bastante a gente a chegar em algum diagnóstico, tá? Então, nesse caso aqui, o cabelo lanoso. O cabelo lanoso, gente, pode estar associado com alteração cardíaca?
Sim, né, gente? Principalmente se, quando? Quando ele está associado com uma queratodermia palmoplantar. Então, o cabelo lanoso, mais queratodermia palmoplantar, né? Quais são as doenças que a gente vai procurar nesse paciente? A síndrome de Naxos e a doença de Carvajal, tá? A síndrome Naxos e a doença de Carvajal pode ter alteração cardíaca? Pode, gente, tá? O que que é a doença de Naxos? Queratodermia palmoplantar, cabelo lanoso e cardiomiopatia arritmogênica, tá? O que que é a doença de Carvajal? Queratodermia palmoplantar, cabelo lanoso e cardiomiopatia dilatada do ventrículo esquerdo. Então, sempre lembrar, paciente com alteração também com essa característica do cabelo lanoso, examinar as mãos para ver se a gente encontra algum tipo de queratodermia palmoplantar e ver se o paciente já não tem algum antecedente, né? Se não tiver, encaminhar para o cardio, porque ele pode estar dentro da síndrome de Naxos e Carvajal, tá? Então, também, ó. Então, é uma síndrome que a gente já coloca ali também, que pode ter alteração cardíaca, tá? E o que que é isso daqui, gente, né? Então, para quem já está na dermato por um certo tempo, né? Essas pápulas monomórficas equidistantes nas regiões das axilas associada à alopécia e muito prurido, numa mulher jovem, a gente sabe que essa é uma manifestação clássica da moléstia de Fox-Fordyce, né? A doença de Fox-Fordyce, gente, apesar de ele ser muito chato para paciente, porque envolve sintoma de prurido, ele é uma miliária apócrina, né? Então, assim, ele não está restrito só às axilas, às vezes ele pode ter nas regiões genitais, periareolar, é difícil de tratar, tá? Então, assim, é, não tem essa dificuldade de tratamento cutâneo, tá? Mas normalmente ela não está associada com nenhum outro problema sistêmico. Tá, gente? Então, assim, isso mais é importante ali para a gente lembrar, né? Pelo menos a gente passou aqui algumas manifestações é, dermatológicas que pode estar associado com uma doença cardíaca, tá? Gente, lá no nosso ambulatório, o que que a gente fala para os nossos pacientes? A gente fala assim, Dona Maria, a senhora traz, por favor, tudo que a senhora tem de exame, tá? Ainda mais quando a gente, por exemplo, ainda está pensando no diagnóstico, não fechou o diagnóstico, ou às vezes a gente já até sabe o diagnóstico, né? Mas a gente pede assim, Dona Maria, a senhora traz, por favor, todos os exames que a senhora tem. Todos, todos. Pode ser um eletro, pode ser exame ginecológico, ultrassom de abdômen, tudo. Exame de sangue que a senhora já fez, os últimos que a senhora já fez, né? Tudo, tá? Por quê? Porque quando a gente está lá, às vezes, não que a gente sabe interpretar, entendeu, gente, uma tomografia de crânio, mas é, quando ela traz para a gente, né, essas doenças de base que ela tem, uma que a gente já pergunta para o paciente tudo, né, no antecedente pessoal, a gente pergunta tudo de todos os sistemas, o que que mais ela tem de problema de saúde. Mas, de qualquer maneira, a gente pede para o paciente trazer. Por quê? Porque esses exames ajudam bastante a gente, tá? Às vezes, por exemplo, a gente está diante de um exame, de uma patologia que a gente está na dúvida entre uma e outra, o paciente traz um hemograma. Esse simples hemograma, às vezes, uma eosinofilia mais acentuada, né? Ou sei lá, um desvio, né? Uma plaquetopenia, isso ajuda bastante a gente, tá? E às vezes, na hora que a gente está com o paciente ali, a gente não lembra, né, de todas as alterações possíveis, né? Então, se o paciente já traz, por exemplo, um laudo com uma alteração cardíaca, né? Com certeza a gente vai tentar encaixar ali, né? Se aquela patologia que ele está vindo para a gente se pode estar associado com o que ele trouxe para a gente de um laudo, de uma alteração, de um eco, por exemplo, tá? Então, eu acho que é interessante, gente, a gente fazer esse trabalho aqui para todos os sistemas, a gente vai trazer todos, tá? Alterações, por exemplo, não são só essas alterações, as dermatoses que cursam com alterações cardíacas, tá? A gente vai fazer mais de alterações cardíacas, mas de todos os outros sistemas, até para a gente sempre ter esse trabalho fresquinho na nossa cabeça. Certo, gente? Então tá bom. Então, acho que por hoje a aula foi em relação às dermatoses que cursam com alterações cardíacas, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Mesma coisa, se vocês gostaram do conteúdo, se vocês quiserem mais, né? Ou se vocês tiverem alguma sugestão para dar também, né? De algum tipo de aula, pode deixar nos comentários
a gente vai vendo certinho e vai adaptando, vai ajustando, tá? Fazendo de uma forma que fique proveitoso para todo mundo. Beleza, gente? Então é isso daí, até a próxima aula. Tchau, tchau.